Olá, boa noite. Continuamos a série de entrevistas com candidatos e candidatas que concorrem ao Senado. O dia de cada participante foi escolhido por sorteio com a presença dos assessores dos partidos e coligações. A duração para cada candidato ou candidata é de 1 hora, com 2 intervalos. Nosso entrevistado de hoje é Hélio Cabral, do PSTU. Seja bem-vindo, candidato. Muito boa noite. Inicialmente gostaria de agradecer o espaço e dizer que viva a TV pública, porque é a única TV, pelo menos até o momento, há 17 dias das eleições, que a gente tem a oportunidade de estar aqui. Não só eu, mas a candidata a governadora pelo nosso partido, a Simone. Bem assim, é o tratamento que as TVs privadas nos dão, inclusive com o auxílio do TRE, que supostamente faz uma regra para democratizar, mas ao elencar que alguém é obrigado a nos colocar no debate por ter X ou Y quantidade de deputados, é um critério excludente e não includente. Então, parabéns, viva a TV pública. Obrigado por ter aceitado nosso convite. E lembramos que o nosso roteiro inclui perguntas sobre a vida pública e carreira política do candidato, bem como sobre suas propostas para o Senado. Você poderá interagir enviando perguntas ou comentários para o WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 98830 7098. Pedimos que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. O programa também pode ser acompanhado pela internet no seguinte endereço eletrônico: www.ufpe.br/NTVRU. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil do candidato Hélio Cabral. Hélio Cabral Lima nasceu em Belém do São Francisco em 7 de novembro de 1959. É engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutor em agronomia pela Universidade Federal do Ceará. Entre 1991 e 1993, foi ex-presidente da Associação dos Docentes da UFRPE, assumindo a direção nacional em 2008. Iniciou na vida política em 2003 como militante do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, onde está até hoje. Nunca exerceu mandato parlamentar. Já foi candidato a vereador e a senador pelo PSTU. Atualmente é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro licenciado da Executiva Estadual da CSP, com lutas. Então, candidato, vamos começar conhecendo um pouco essa sua vida acadêmica. Poderia falar para a gente? Então, eu sou natural de Belém de São Francisco, uma cidade que fica ali no meio de São Francisco, a 500 quilômetros daqui de Recife, a 200 quilômetros de Petrolina. Depois fui para Petrolina, tenho amigos, meu pai ainda mora lá, irmãos. E vim para cá, como naquela época não tinha faculdade, universidades públicas, tão pouco privadas no interior, fazer agronomia para voltar para trabalhar com os meus companheiros lá, para plantar e tal. Terminamos ficando aqui na universidade, conhecendo o DCE, movimento estudantil, a palavra comunismo e por aí afora. Foi esse o nosso envolvimento com a política. Depois ingressamos na universidade, como presidente da DUFERP, fui diretor nacional do ANDE, Sindicato Nacional, e na política partidária fui candidato várias vezes aí pelo PSTU, a vereador, inclusive a senador. A última concorrência minha, digamos assim, foi em 2010, onde foi eleito o Armando, que hoje se coloca como candidato de oposição, um empresário, representante dos empresários e o próprio empresário, que durante 18 anos votou contra os trabalhadores, e Humberto Costa, que disse que criou o SAMU e coisa e tal, e votou também para excluir a pensão por morte, votou a favor de mexer no PIS, na dificuldade do seguro-desemprego para milhões de pessoas que estão desempregadas. Então, outra coisa que eu gostaria de dizer também em relação ao Senado é que nós vamos debater aqui, lógico, fazer trocas. É bom não dizer tudo agora. Isso, claro, mas me permita aqui, para não esquecer logo, é o seguinte, uma denúncia também, porque, veja, todo mundo tem 4 anos de mandato. Vereador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, governador e presidente. Por que o senador tem que ter 8? Outra coisa, todos os presidentes, governadores e prefeitos têm vice. O Papa, quando morre, aparece aquela fumacinha lá, o colegiado vai ter que eleger outro Papa, ou seja, o Papa não tem suplente nem vice. Eu tenho 2 suplentes.
Inclusive, esses suplentes muitas vezes servem como manobras, né, como parte do conchavo na construção de algumas chapas. Humberto, o suplente dele é irmão de Inocêncio de Oliveira, por exemplo. Você acha que combina? Certo. Isso foi importante para dar um aquecimento. Né? A gente tem ideia, né, de quantas coisas a gente poderá conversar hoje ao longo desse programa. Mas, professor, assim, considerando o fato de que o senhor tem essa participação ativa, né, numa vida acadêmica, eu perguntaria, por que não se constrói escola? Por que não existe escola para ensinar as pessoas a serem políticos honestos, bons políticos aqui no Brasil? Então, veja, o problema de ser político bom e honesto não daria conta de resolver os problemas da sociedade, porque a sociedade, o modo de produção capitalista é que gera todas as contradições. Então, não adianta dizer que, olha, eu sou candidato, vou resolver o problema da educação, vou resolver o problema da saúde, que não vai resolver. Mas tem muita gente despreparada, né? Muita gente despreparada. E tem, inclusive, muita gente preparada para fazer o discurso do faz de conta, para fazer o discurso como a gente vê em vários candidatos burgueses. Eu vi hoje uma série deles ricos, né, novos, inclusive, uma nova geração, eles estão se renovando. O deputado pai bota o filho, o que bota o neto. Tem um dos aí que tem 4 pessoas. O Fernando Coelho é senador atual, porque está lá na moita, está com algumas coisas aí perigando lá na Lava Jato. Mas o critério não é o da competência, né? Muitas vezes é o da oligarquia. Da oligarquia, da capacidade de comprar o voto, da capacidade de comprar o prefeito do interior. Então, a eleição no Brasil, elas não são democráticas, elas são eleições... É a cara da Lava Jato, ou seja, a gente viu aí o envolvimento da Odebrecht, da JBS, todos eles financiando os políticos, quando não os próprios empresários são os políticos para fazer as leis em benefício deles, como se eles precisassem de proteção do Estado. Né? Muito bem. O senhor foi candidato a vereador, né? Não se elegeu, agora candidato ao senador novamente, segunda vez que o senhor é candidato ao Senado. Essa migração da vida, na verdade não é bem uma migração, porque a ideia seria permanecer também na vida acadêmica, não é isso? Perfeito. Mas o que o leva a querer também participar da política como agente, como parlamentar? Então, veja, o que nos leva a participar da política inclusive, vamos antecipar, não só a questão da possibilidade de a gente vir a ser um parlamentar. Vamos falar da concretude do nosso envolvimento, do significado de um partido como o nosso, o PSTU. Nós somos um partido revolucionário, ou seja, nós trabalhamos dioturnamente na necessidade de organizar a classe trabalhadora, na necessidade de fazer com que cresça a consciência da classe trabalhadora para que ela, diante dessa consciência, faça a mudança do jogo do poder, ou seja, a gente toma o poder, porque toda a produção feita em qualquer ramo de produtividade, seja puxando o ônibus, os motoristas, os cobradores, seja o cara que planta cana-de-açúcar, todos os ramos de atividade, seja os bancários, inclusive, que trabalham para os banqueiros, seja toda a movimentação que gera a produção de mercadorias ou de serviços, é impulsionado pela classe trabalhadora, por nós todos, por milhões de pessoas. A produção disso fica em meia dúzia de famílias. Inclusive, a gente tem denunciado aí os números. Por exemplo, 100 grandes empresas e bancos do Brasil detêm 40% do nosso PIB. Essas empresas empregam apenas 2 milhões de pessoas. Então, veja a contradição, não é? A concentração de renda e qual é a prestação de serviço que esse povo faz. Ou seja, a sociedade ela é movida pelo lucro. O modo de produção capitalista, ele prioriza o lucro, ele não prioriza as necessidades das pessoas, ele não prioriza as necessidades do meio ambiente que clama, que chora pelas suas agressões. Já visto o que a gente viu agora recentemente lá em Mariana, em Minas Gerais, aquele estrago da mineradora com aquele estouro, infelizmente, daquela barragem, e até hoje os caras não foram punidos, diga-se da passagem. Se firmar como político é uma missão, muitas vezes, árdua, e é difícil de todos os ângulos que a gente observar por conta da concorrência. Nós temos aqui no Brasil o Instituto da Pesquisa. Nas últimas pesquisas, na do Ibope, o senhor aparece com 1%, na da Datafolha aparece com 2%, não é isso? Que é um número, inclusive, que dobra esse percentual então, do Ibope. Aumentou 100%. Né? Aumentou 100% no resultado que sai de um dia para o outro. Dia para o outro. Então, assim, esses números, quando eles são muito baixos, você os interpreta como números vexatórios, como incômodos, ou a sua crítica
o instituto da política ela é maior do que isso? Então, exatamente, veja, os números necessariamente eles não refletem qualquer incapacidade, nem minha, do nosso partido, tampouco o conjunto das nossas propostas que nós acreditamos que são bem melhores, que é bem melhor esse conjunto do que muitos dos partidos que hoje, ou a maioria dos partidos, ou quase todos os partidos que se apresentam hoje como salvadores da pátria, como aqueles que poderão mudar os rumos do nosso país. Então, a maneira como a gente intervém, né, como eu falei, como um partido socialista intervém num processo desse, nós intervimos nesse processo para disputar o voto, para confirmar o voto na nossa proposta, mas achamos que as dificuldades são muito grandes. Então, só para você ter uma ideia, 6% é o meu tempo na televisão. O tempo de Jarbas, o tempo de Humberto, de Mendonça, minutos. Inclusive, esse horário não é gratuito. Você aparece lá na tarde. 6 segundos. São 6 segundos no meu tempo. Os outros são minutos. 5 minutos, 3 minutos. Então, veja bem como é que são as coisas. Então, a gente aparece pouco. E muitas vezes a gente não aparece. A gente considera o que eu denunciei logo no início, né? Dei graças a essa existência da TV pública. A nossa candidata Simone, a nossa candidata Vera, ela não aparece nem em debates e muito menos nos telejornais. Ora, como é que pode uma candidata não aparecer, ela ter alguma sensibilidade, alguma pontuação na pesquisa? Não, é impossível que isso aconteça. Por outro lado, se a gente tivesse aparecendo intensamente, né, quanto os outros, a mesma quantidade que os outros aparecem, e não tivesse esse percentual de votos, teria algum problema aí em termos de proposição. Então, pela falta de oportunidade de apresentar nossas propostas, de nos apresentar ao grande público, nós acreditamos que o resultado dos percentuais que se apresentam, eles são concretos. Exatamente porque nós somos escondidos. Nós temos até que aproveitar essa oportunidade aqui para passar um pouco mais das nossas propostas para que as pessoas que estão em casa conheçam mais o nosso programa, do partido como um todo e nossas ações. Isso, a partir do segundo bloco a gente vai se aprofundar mais um pouco nas propostas. Né? Mas tentando entender um pouco mais assim a sua visão sobre essas várias questões que envolvem o campo político, a gente fala agora de coligação, de aliança. Uma coisa é chegar no poder, né? Chegar lá. A outra coisa é como você produzir governabilidade. E aí, em todos os sentidos, seja no executivo ou no legislativo. O PSTU ele não firmou alianças aqui em Pernambuco para compor a sua chapa majoritária. Não há partido com o qual o PSTU se identifique? É um partido completamente díspare de todos os outros? Nós somos diferentes de todos os outros, sim. Por quê? Pelo programa, pela estratégia. A nossa estratégia é romper com o modo de produção capitalista e construir uma sociedade socialista. Esse programa estratégico ele pressupõe comportamentos, não é? Pressupõe critérios para que você faça ações. Nós fazemos ações conjuntas com outros partidos de esquerda, com outras organizações de esquerda, mas ações tipo aquela que a gente fez no ano passado, a greve geral, são ações unitárias na luta. Não é? Agora, na hora que você construir um programa para disputar a sociedade, você submeter o seu programa só por uma questão eleitoreira, de facilitar você chegar ao parlamento, de facilitar você chegar a algum poder executivo, abrir mão do seu programa, nós não temos esse hábito. Por uma questão de princípio mesmo, porque nós acreditamos que a vida é uma só, ela é para valer. Então, não nos compete, não nos agrada fazer aliança para apenas chegar ao poder. Nós queremos e poderíamos fazer qualquer tipo de frente ou de aliança com algum agrupamento, desde que houvesse convergência num programa. Um outro problema grande e bastante visível e condenável por toda a sociedade é exatamente quem financia a campanha dessa coligação, daquele agrupamento. Né? A gente sabe de um ditado popular, de quem paga a banda escolhe a música. Então, um dos graves problemas que inviabiliza a gente fazer qualquer frente de esquerda ou coligação é que a maioria desses partidos, absolutamente a maioria deles, recebe dinheiro de empresários. Nós não recebemos dinheiro de empresários porque distorceria, digamos assim, o nosso objeto. Né? Eles queriam dizer qual era o programa que a gente teria que flexibilizar o nosso programa a algum ponto para o empresário. É impossível você flexibilizar um programa revolucionário
para um programa, sabe, de concessão à burguesia. Ou seja, inclusive uma das coisas que nós criticamos e achamos que a crise que se estabelece na nossa sociedade após um governo de Frente Popular foi exatamente o estabelecimento da possibilidade de você conciliar os inconciliáveis. Ou seja, os governos do PT tentaram, inclusive na própria composição das chapas, hoje se representa assim também no nosso estado, com Jarbas e Humberto junto. O Lula levou o Zé de Alencar também como vice. Então, esse tipo de composição só sai ganhando os empresários. Então, o Lula bateu no peito dizendo que nunca se ganhou tanto dinheiro em bancos, os banqueiros, quanto no meu governo. Nunca os usineiros foram os grandes heróis do Lula, quer dizer. E a classe trabalhadora foi o quê para Lula? Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo e daqui a pouco voltamos conversando com o candidato Hélio Cabral, candidato ao Senado pelo PSTU. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições 2018. Hoje conversando com Hélio Cabral, candidato ao Senado pelo PSTU. Lembramos que o canal está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81 98830 7098. Pedimos que se identifique no início de cada pergunta, com nome e a localidade onde reside. Bem, entre suas propostas, candidato, uma que está causando muita polêmica é a da extinção do Senado. O senhor propõe o fim do Senado no Brasil. O que isso exatamente significa? Então, não somente eu aqui em Pernambuco, mas em todo lugar em que a gente está apresentando candidatura ao Senado, nós estamos fazendo esse debate. Por quê? Primeiro, o Senado, nós estamos denunciando o que significa o Senado. O Senado, ele foi uma inspiração dos lordes ingleses, né? O imperador aqui no Brasil, ele colocou isso em 1826, começou a funcionar como uma câmara política e eram premiados pessoas que, digamos, que prestassem algum serviço social, ou seja, os barões, os tubarões e tal, né? Os donos de engenho e tal. Depois passou a ser uma câmara eletiva e tal e tal. O que o Senado faz? O Senado, ele representa os estados. O estado é um estado capitalista, ou seja, o Senado representa a classe burguesa, os ricos. Você vê, é uma série de situações que existe ali. Você tem 3 senadores por estado, por isso que dá 81 senadores. Sem considerar a representação desses senadores em termos de quantidade de população e tal e tal. Isso é um grande pacto federativo, como eles dizem lá, e que só serve para filtrar qualquer possibilidade de avanço que passe na Câmara dos Deputados. É assim que tem que se comportar o Senado Federal. O que essa extinção do Senado tem de diferente do fechamento do Congresso, como aconteceu na ditadura? A diferença é enorme, porque a extinção do Senado, primeiro, para a gente extinguir o Senado, nós vamos fazer uma grande campanha popular. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, e você deve concordar comigo, quem está nos vendo agora, de que eu não poderia contar com nenhum senador lá. Olha, acabei de dizer que os caras têm 8 anos de mandato, 2 suplentes. Ou seja, o negócio é bem feito para dar certo para eles, para os ricos, para funcionar exatamente como uma casa que vai travar qualquer avanço que a gente tem do outro lado lá. Então, a proposição de extinção do Senado pressupõe que a gente cria uma Câmara única, inclusive ou com os 513, ou com menos, ou com mais deputados. Nós vamos fazer um debate, inclusive, de termos de representatividade, ou seja, para extinguir o Senado, a gente teria que fazer uma grande campanha popular e seria o povo que deveria fazer essa votação. Porque se a gente depender do Senado, eu não vou conseguir isso, nem eu, nem um colega meu lá do PSTU, lá em Brasília. Então, esse é o grande objetivo. O segundo, que nos move a fazer essa proposição. Veja bem, o Congresso brasileiro é o 6º colocado no mundo em termos de desperdício de dinheiro, da relação PIB, financiamento do deputado. As 2 casas juntas gastaram quase 10 bilhões de reais no ano passado. Um senador ganha 37.700. Para movimentar o gabinete, são 150 mil reais. Pode ter 55 assessores, chegando a 84, como é o caso de Collor de Mello aqui das Alagoas. 84 pessoas, eu não sei se a TVU tem 84 funcionários hoje. Isso é uma aberração, um negócio desse. O cara tem plano de saúde ilimitado, vitalício. Ele e a família dele inteira. Passagem aérea, gráfica, tudo que você imaginar, o senador tem. Ou seja, para fazer o quê? Para estragar qualquer avanço que viesse da Câmara. Certo? Então,
essa casa, por isso que as pessoas estão achando que é importante. Como está todo mundo chateado com a política, com os políticos, por causa da corrupção, as pessoas estão achando que é possível acabar com isso mesmo. E a Câmara, na sua visão, como funcionaria? Precisaria da quantidade de parlamentares que congrega? É como eu te disse hoje, a questão da representação, a nossa contraproposta, a proposta do PSTU, ela não tem nada a ver com o tamanho da Câmara, se é 500 ou 600. Na verdade, a nossa proposição são conselhos populares. A Simone já passou por aqui e colocou. Porque, veja bem, vou dar o exemplo daqui de Pernambuco. A Assembleia Legislativa, ela comporta 49 pessoas, deputados. Ora, se a Simone ganha esse governo desse estado aqui e às vezes estabelece conselho popular, o que seriam conselhos populares? Por exemplo, o pessoal que trabalha no porto. Tá? Então a gente chamaria lá os trabalhadores do porto, as empresas que fazem importação, os exportadores e criaria um grande conselho lá para poder trabalhar a questão do porto. A questão do transporte. Não ia só chamar os empresários. Primeiro, a nossa proposta seria estatizar. Mas se não estatizasse, estabelecer conselho que vai dizer qual é o preço da passagem. Aí o cara da empresa, ele teria que prestar conta para nós de quanto é que custa o pneu, quanto é que custa o diesel, para poder dizer que aquela planilha está correta. Ou seja, o que a gente vê é um conluio entre o governador, o Paulo Câmara, e os empresários. Eles financiam os empresários e a gente todo ano tem aumento de preço de passagem. Então, o nosso governo seria o governo através de conselhos populares. Aí como é que fica esse parlamento? O parlamento, ele não diz que é a casa do povo, então eles teriam que aceitar o que todos os conselhos populares da área de saúde, da área da educação, da área de segurança deliberaram sobre aquele tema. Leva para a Assembleia, se transforma num grande projeto e está aprovado. Vai ser fácil? Não vai ser. Como seria o projeto que o PSTU propõe? A própria candidata Simone também já colocou, tanto na passagem dela por aqui, como em outras emissoras, de armar a sociedade para uma defesa. Como realmente seria esse modelo? E quem apresentaria esse projeto? O senhor apresentaria um projeto desse para o Senado? Então, vamos começar pelo começo. Primeiro assim, houve um plebiscito em 2005, em que o presidente era Lula, presidente da República, e o governo foi derrotado. A população rejeitou o artigo 35. O que rezava o artigo 35? É proibido a venda de armas e de munição. A população que está me vendo agora votou. Só se a gente tiver outro plebiscito para poder debater com essa sociedade que derrotou o governo. Ou seja, não é o PSTU que está inventando a roda. Né? Existe hoje a liberação de venda de arma e de munição. Tá aí. Agora, a dificuldade no porte de arma. Quem que tem porte de arma hoje? O cara que tem uma padaria ou que tem um pedaço de terra para poder dizer, para defender minha propriedade, eu quero uma arma, tem dinheiro para comprar, e aí atira em quem quiser, quem passar por perto da propriedade dele, muitas vezes, sabe, de forma equivocada, como a gente tem aí uma grande índice de mortalidade, de assassinato de sem terra, nessa luta infernal que a gente tem, de cada vez mais o latifúndio está avançando. Bom, aí você me pergunta, nós vamos armar a população? Não vamos armar a população nenhuma. Há uma inversão, uma interpretação equivocada em alguns debates que a gente tem feito por aí. O que nós dizemos é o seguinte, nós defendemos que o cidadão tenha direito à autodefesa. Eu acho que ninguém que está me vendo agora vai ser contra, que você tenha o direito de se defender. A população está armada ou ela está desarmada? Ela está armada, por exemplo, as armas brancas. Quem é que não tem uma faca peixeira dentro de casa para cortar carne? Quem não tem faca de pão? Todo mundo está armado dentro de casa. E as pessoas estão se matando? Não estão se matando. Então a nossa proposta é defender a desmilitarização da polícia militar, criar uma polícia única e que a sociedade consiga estabelecer conselhos de autodefesa também. Isso, em nenhum momento, significa dizer que o PSTU, ao chegar no poder, vai distribuir armas para a população. O que nós estamos dizendo é o seguinte, e a Simone deu esse exemplo, quando um jovem, seja mulher ou seja homem, principalmente mulher, do sexo feminino, né, que hoje a gente tem um índice grande de violência contra as mulheres, ela chega do trabalho tarde, ou da escola, 10h30, 11 horas, que sabe que não tem proteção do Estado, segurança policial, etc., o que é que faz? O pai, o marido, o irmão vai buscar lá no ponto de onda. É dessa forma que as pessoas vão se defender. É simples a nossa proposta. Em nenhum momento se compara com o que o Bolsonaro está dizendo. Eu vou armar a população para poder combater a violência. O que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte, eu vou armar os ricos para matar os pobres. E se a gente tivesse que fazer esse discurso, era o contrário. Eu não vou aqui ratificar de que a gente está defendendo na nossa proposta a armação, o armamento, a distribuição de armas para a população. Nós estamos dizendo que nós
E a população tem o direito de se autodefender e exigir do Estado que cumpra o seu papel na segurança do cidadão. Possivelmente a melhor arma contra a violência seja a educação. Eu não tenho dúvida, nem você. E a educação, ela é preventiva na questão da segurança pública. Então, qual seria a sua proposta como senador para a educação, para melhorar a educação e fazer com que, no passar dos anos, a gente não continue produzindo a marginalidade, produzindo o marginal, o bandido que vai para a rua e que acaba matando pessoas? A primeira atitude nossa vai ser de combater a sangria que significa a dívida pública. A gente teve, no ano passado, 40% da dívida são amortizações e juros, não é pagamento da dívida do principal. A dívida pública tem crescido de forma galopante. Então, a primeira coisa é, vamos botar lá, como projeto de lei, a suspensão do pagamento e uma auditoria, para acabar com esse negócio de que a gente está propondo calote. Na auditoria vai se demonstrar que a dívida já foi paga. Primeira coisa, então vai sobrar dinheiro. Como se não bastasse, nós vamos propor lá 10% do PIB para a educação, que isso é uma reivindicação de todo o conjunto do movimento estudantil, do movimento sindical, da área da educação, do pessoal que faz a educação básica, do pessoal que faz a universidade. Esse é a proposta nossa. Hoje está em quanto? Hoje está menos de 3% do PIB. Se a gente brincar, eu não tenho certeza agora para te dizer, mas eu posso mandar aqui amanhã para o programa quanto é que a gente está penando hoje as universidades. Por conta também da PEC. Por conta da PEC da maldade, que a gente chama. Da PEC que virou uma emenda constitucional, a emenda 95. Era a PEC 55, agora é a emenda 95. É uma das metas nossas lá. Lutar junto com você que está em casa, fazer uma grande mobilização social para poder derrotar essa emenda, revogar a emenda constitucional 95, para poder liberar o dinheiro para as universidades. Porque, veja bem, o ano passado, foi no início desse ano, sabe, eu acho que você se lembra, a Polícia Federal faltou dinheiro para a emissão de passaporte, cara. Tiveram que tirar dinheiro de outro setor, acho que tiraram da educação, para poder não parar a vergonha nacional. Os ricos do Brasil querendo viajar, a gente em plena crise, com um grande número de desempregados, e a Polícia Federal passou um vexame miserável. Eu acho que vocês se lembram disso. Ou seja, teve que tirar dinheiro de algum lugar para botar, porque a PEC da maldade está sangrando os serviços públicos no nosso país. Da educação, da saúde, do transporte, nem se fala. A área de esporte, vixe Maria, incentiva ao vôlei, sabe, a todo tipo de esporte que a gente pudesse evoluir socialmente e fisicamente, essas coisas estão todas comprometidas. Reforma tributária, em que moldes deve acontecer essa reforma para que esse dinheiro possa favorecer, possa financiar as políticas públicas que são mais fundamentais para o desenvolvimento da sociedade? Então, primeiro uma denúncia, né? Nós temos o jornal Opinião Socialista, que é do nosso partido, não tem propaganda, é um jornal da classe, para a classe, em que a gente tem apresentado temas importantes. Um dos temas, né, do penúltimo jornal é exatamente o problema da dívida pública. A gente está denunciando que vamos ter que suspender e fazer auditoria. Então, ali a gente apresenta como é que ocorre a arrecadação de impostos no Brasil. Cara, é uma loucura, se você acreditar. Acho que você sabe disso. 52% do imposto que o Brasil arrecada é do consumo de bens. Ou seja, ao comprar um quilo de açúcar, uma garrafa de álcool, sabe, uma caixa de fósforo, um operário paga o mesmo imposto de que um bilionário, de que um dono do banco, de que o dono de uma usina, sabe, de que o dono do Bom Preço, que agora não é mais daqui do Brasil, né? Foi lá para fora pela neocolonização. Então, veja, a primeira coisa aí vamos terminar com a denúncia, de 52% do imposto vem do consumo e do serviço. Isso é um absurdo. É antidemocrático você pagar, um peão pagar igual ao patrão, para poder a gente falar uma linguagem que o povo entenda. Segundo, 25% da arrecadação desse país vem do salário, ou seja, a gente que trabalha é torada ali, como diz a menina da propaganda, tora ali no contra-cheque os 27,7% de imposto de renda. Aí vem 18% na renda, em quem tem renda, renda é dinheiro. E perto de 4%, 3,94% na propriedade. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos botar esse negócio de cabeça para baixo. Nós vamos inverter, nós vamos defender, sabe, que o capital seja taxado nesse país. É a única coisa que não se taxa no nosso país é o capital. Que é exatamente o que sangra, é o que faz todo mundo sofrer, é o que faz não ter casa para morar, é o que faz o transporte ser do jeito que é, incluindo a questão da violência, sabe, é o que faz não ter saneamento. A gente está sujeito aí a doenças do passado retornando por conta de que o dinheiro está indo para os banqueiros.
Tem um outro ponto também que a gente não abordou ainda, que é o da saúde, dentro desse conjunto de temas macros. Na área de saúde, o que você propõe, né, o senhor propõe, para a gente ter uma outra realidade, considerando que a nossa saúde ela é extremamente deficitária e que acaba levando as pessoas que têm um pouco mais de renda aos planos de saúde. Aliás, levava, né? Hoje as pessoas estão procurando fazer o caminho inverso, estão procurando fugir do plano de saúde porque não estão mais conseguindo pagar. Eu primeiro fazer uma correção aqui, né? Não vamos só, ao colocar 10% do PIB para a educação, aí inclui uma série de ações, incluindo a valorização do professor, incluindo até a nossa solidariedade a um professor que foi agredido pelos alunos e está aí na internet, ele está colocando o seguinte, olha, talvez eu deixe de ser professor para poder viver. Veja só onde nós chegamos. Então, valorizar os professores. Aquilo não é um caso isolado. Exato. São muitos casos, né? É recorrente. Um caso que veio à tona, recorrente a agressão, como se não bastasse a falta de salário, os caras não querem pagar nenhum piso. Os caras que eu digo é o governador, é o prefeito Geraldo Júlio, sabe? Não quer pagar nenhum piso. O resultado é até a violência contra nós. Em toda a solidariedade dos professores e nós vamos pagar só o piso, não. Nós vamos dobrar, ao contrário do que Geraldo Júlio disse e não cumpriu, que é mentiroso ele. Então, veja bem, vamos para a saúde agora. O problema da saúde é o mesmo problema da educação também. É o problema das OS, ou seja, é o problema das PPPs, parceria público-privada. São palavras bonitas, sabe? Que significa na prática o seguinte, todo o dinheiro público na mão de raposas, na mão de pessoas que têm hospitais, como, por exemplo, o Eduardo Campos, junto com o Paulo Câmara, fizeram 3 hospitais. O da mulher, o do Dr. Arraes e o do Dom Helder Câmara, né? Sabe o que acontece? Quem gerencia esses hospitais são organizações sociais. Sabe o que são organizações sociais? São organizações sociais, é o setor privado, são dirigidas por médicos que têm propriedade privada na área de saúde. Então, esse é o grande problema do Brasil. Em todas as áreas, são as parcerias público-privadas. O que nós temos que fazer é combater isso. Todo o dinheiro público para a saúde pública. E o hospital, sabe que sonegar, sabe que superfaturar, por exemplo, que estiver trabalhando para o SUS e que estiver envolvido em alguma falcatrua, sabe, de superfaturar qualquer serviço que ele preste para nós, para a sociedade, em termos do SUS, a gente vai estatizar esse tipo de hospital. Sabe, é assim para poder os caras aprender a tratar a saúde, não como mercadoria. A saúde é a educação, a saúde é sobretudo vida, gente. Pelo amor de Deus, você acabou de dizer, nem o plano de saúde mais, a sociedade recorre porque não consegue mais nem pagar. Então, qual é a alternativa para a saúde? Estatização. Chegamos ao final de mais um bloco e daqui a pouquinho a gente volta conversando com Hélio Cabral, candidato ao Senado pelo PSTU. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversando com Hélio Cabral, candidato ao Senado pelo PSTU. Lembramos que o canal ainda está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários. WhatsApp 81 988307098. Antes de entrar aqui nas perguntas do público, eu queria somente trazer uma questão com base já no que você vinha falando no final do bloco anterior. Você falou em PPPs, em OS, né, organizações sociais, e eu queria inserir a questão da terceirização. Né? Até que ponto esse conjunto aí, então, você agregar a terceirização que vai permitir um maior envolvimento, né, das empresas com o mecanismo das terceirizadas, e se isso se estende para o público, para o serviço público, na sua visão, isso vai ser muito ou pouco danoso para a sociedade? E como senador, que postura o senhor assumiria chegando lá em Brasília? Começar pelo mais fácil, a resposta. O mais difícil vai ser o êxito. Como senador, a gente vai propor a revogação da lei das terceirizações, da reforma trabalhista, da pensão por morte que foi cortada pela Dilma, através da medida provisória 664, que hoje é lei. Então, essa vai ser a nossa postura lá. Propor, revogar tudo aquilo que atacou direitos da classe trabalhadora. Bom, em relação à questão...
Eu falei a terceirização, se isso chega para o serviço público. A terceirização, inclusive mais uma denúncia, o Tribunal Superior, STF, por reclamos da sociedade, juristas, advogados trabalhistas, os trabalhadores, Ministério Público, alguns juízes do trabalho no Brasil, né, que são pessoas sérias, que veem a relação trabalho-capital aí de forma, digamos assim, a chegar aí a alguma adequação com menos prejuízo aos trabalhadores. Foi feita uma ação, o Tribunal Superior Federal, o STF, ratificou o que aquela cojas ali de deputados corruptos aprovou, que é essa vergonha da lei das terceirizações. Respondendo, o significado disso vai ser uma quebradeira para a classe trabalhadora, vai significar precarização ainda mais do que a gente tem do mundo do trabalho, né? Poderá, inclusive, chegar no serviço público, né? O que o STF votou agora foi exatamente a possibilidade de você fazer terceirização em atividades fins. Ou seja, aqui, se você fez um concurso para ser locutor, para ser apresentador, eles podem contratar aqui um terceirizado aqui, tá certo? Pagando 1/3 do seu salário. Pode representar o fim do serviço público. Não tenha dúvida. É o começo do fim. Não tenha dúvida. Porque primeiro começa, digamos assim, dificultando, precarizando ainda mais as relações de trabalho já no setor privado, né? Nos contratos entre os trabalhadores e as empresas privadas. Para chegar no serviço público é rápido. Agora não vai chegar se nós reagirmos. Tem uma pergunta do Plínio Fabrício da Iputinga. Gostaria que o candidato explicasse qual a real função de um senador e se essa figura do legislativo tem, de fato, toda essa força política anunciada pelos candidatos. Então, veja, primeiro eu gostaria de concordar, né, com o que eu tinha dito antes em termos do Senado. O Senado não faz nada a não ser tirar direitos que, porventura, tenham passado na Câmara dos Deputados Federais. Essa é a função do Senado. Aqui no Brasil, na Argentina, há temas específicos que é delegado ao Senado, como se o Senado fosse um conjunto de senhores superdotados e que pudesse decidir pela sociedade. Então, o papel do Senado é exatamente atender à grande burguesia, aos senhores, né? aos detentores do capital, aos detentores do poder. Esse é o papel do Senado, eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso que a gente está propondo a extinção do Senado. O Genildo Alves da Silva, de São Lourenço da Mata. Quais são os seus projetos para Pernambuco? Tem algum para melhorar a segurança pública e a educação? Então, a gente já falou aqui, não só eu, mas a nossa candidata Simone Fontana, nós colocamos já, e também a Vera, que é a nossa candidata a presidente, Vera Lúcia, com Hertz na vice, nós já colocamos alguns pontos, né, que vão estar envolvidos na questão da segurança. O primeiro deles é o emprego. Não tem como, sabe, você não vincular a questão da violência à questão da superexploração, a questão do crescimento cada vez mais aviltante do exército de reserva, né, de manobra do capitalismo, inclusive para rebaixar o emprego daqueles que estavam contratados, você demite, contrata talvez a mesma pessoa ou uma outra com metade do salário. Então, a primeira ação nossa vai ser exatamente a promoção da volta do emprego, através da construção de casas populares, através do combate ao saneamento, ou seja, ir buscar grande problema. Inclusive, isso minimiza custos na área de saúde. Se você tem saneamento básico, você minimiza uma série de doenças, você tem uma ação de saúde preventiva. Então, vai ser dessa forma, inicialmente, né? Se você volta ao ritmo de emprego, as pessoas se acomodam socialmente, você pode minimizar bastante o efeito do desemprego, da exploração capitalista, da exclusão na questão da segurança. O segundo seria propor, junto com a sociedade, discutir, debater com você que está nos vendo agora, a questão da criação de uma polícia única, científica, humanitária, envolvida socialmente, e não uma polícia em que se confronte com a sociedade, em que o soldado tem que sair de casa e esconder na farda porque não pode voltar para a favela, porque muitas vezes o soldado também é um favelado, porque a polícia, como os servidores públicos desse estado, como os professores, como os enfermeiros, são muito mais mal pagos, e o Paulo Câmara fica pedindo reeleição, dizendo que o estado de Pernambuco é a 8ª maravilha do mundo, é o primeiro lugar em um bocado de coisas, e a gente acha que não é. Eduardo Santos, de Jaboatão dos Guararapes, como fomentar a criação de empregos, adotando medidas radicalmente desfavoráveis à classe empresarial?
Exatamente. Veja bem, os empresários não têm pena nenhuma de nós. Não tem nenhuma pena da gente. Na hora de desempregar, na hora de assumir a crise, você me perdoe por ter rido aí, né? Pelo meu sorriso, mas às vezes falta um pouco de controle exatamente por isso, né? Para não xingar o cara, para não pegar e esganar o empresário, a gente termina por fazer essa descontração. Mas, seriamente falando, né? Hoje eu estava ouvindo um debate da companheira Simone de madrugada, 6 horas da manhã, aqui numa rádio na Zona Sul. E uma pessoa também, um ouvido, perguntou: você não acha que rebaixar a proposta de você de diminuir a quantidade de horas para 36 horas não é uma ficção científica, não é atingível? Eu digo: pior é você ter 6 mil pessoas assassinadas no nosso estado no ano passado. Pior é você ter 60 mil pessoas assassinadas no Brasil. Pior é você ter 16 milhões de pessoas passando fome. Pior é você ter quase 30 milhões de pessoas desempregadas. Se você somar com os subempregados, quase 66 milhões. Quer mais grave do que isso? Quer mais radical do que isso? Então a nossa proposta ela não é radical. E se for radical, nós vamos assumir plenamente. Porque ou nós nos defendemos, ou nós nos organizamos aqui de baixo para poder derrubar o de cima, ou o de cima vão continuar lucrando, vão continuar cada vez mais ricos e a gente cada vez mais sem casa para morar, sem ônibus para andar, sem tudo, sem teto, sem terra, sem nada. Tem uma pergunta de Fábio Lima, de São Martim. O PSTU é um partido político que não acredita que as eleições diretas sejam o meio de representatividade legítimo. Defende a revolução do proletariado. Prega a estatização dos meios de produção. Faz parte da Quarta Internacional, organização que reúne partidos de extrema esquerda ao redor do mundo. Nesse contexto, pergunto se ideias tão retrógradas são viáveis em pleno século XXI e se o PSTU está disposto a pegar em armas pela dita revolução socialista. Primeiro, eu acho que retrógrado é você viver no século XXI, você colocar uma navezinha que vai chegar perto do Sol e não vai se derreter, é você botar o homem na Lua, é você botar alguém em Marte e ter pessoas aqui passando fome. Isso que não é permitido, que não é possível. Permitido é, claro. Isso é que não é aceitável. Não é retrógrado reivindicar o socialismo. Até mesmo porque o socialismo, aqui na face da Terra, lá na Rússia, aconteceu. Na Rússia, antes da Revolução, a Rússia era um país pobre, um país absoluto, com um parque industrial pequeno e uma grande área agrícola feudal, extremamente miserável. Sai de um processo revolucionário para um PIB acima de 2 dígitos, com 12%, com 13%, enquanto a crise do capitalismo 29 arrasava o mundo inteiro. E a Rússia estava, agalopante o seu PIB. A Rússia ainda hoje, embora discordando de toda a transformação social que houve lá por conta do stalinismo, toda uma espécie de ditadura, toda uma eliminação das pessoas que eram de fato socialistas, que eram comunistas, que eram democratas, que queriam fazer com que aquela sociedade evoluísse, o Stalin detonou tudo isso. E hoje a gente teve, inclusive, uma vergonha mundial, o Putin punindo pessoas que defendessem o direito das pessoas ter uma orientação sexual diferente de outras, serem homoafetivos, etc. Esse é o resultado do stalinismo. Então, não achamos retrógrado reivindicar o socialismo. Concordamos com a afirmação inicial. Fazemos parte da elite. Também não acho que é correto estar adjetivando de extrema esquerda. Nós somos de esquerda. Eu tenho dito para os meus alunos, onde eu faço nas palestras, por mais que tenha capitulado parte da esquerda mundial, que tenha se tornado social-democrata, aqui o exemplo disso aqui na América Latina é o Lula, é o Hugo Chávez ali, que agora está lá o maior clamor na Venezuela, as pessoas passando fome, saindo do país. Essa onda oportunista da esquerda absolutamente não anula, o modo de produção capitalista. O que é que a gente tem na Terra hoje com toda a evolução, com os aviões, com a bomba atômica, com tudo? Um empregado, um empregador. Um explorado, um explorador. Só tem dois lados, eu digo para os meus alunos. Ou você vai ser empresário e minimize a exploração, minimize o chicote, ou você vai ser empregado, se filie, se organize no seu sindicato para evitar tanta exploração e para a gente, quem sabe, um dia virar essa sociedade. E tem mais, só para concluir. Ele colocou aí, e a Vera colocou também na CBN, em nível nacional, e a repórter ficou instigando, dizendo que mas na Revolução tem derrame de sangue. O Brasil não está em revolução. Eu acabei de dizer aqui ainda nesse programa, quantas pessoas foram assassinadas em Pernambuco? 6 mil.
Quantas pessoas foram assassinadas no Brasil? 60 mil, você acha que isso é justo? Isso são números superiores ao da Síria hoje em guerra. São números superiores ao da Líbia em guerra. Ou seja, vamos dar uma lida nos jornais. Bora ver a realidade. A realidade hoje é de 16 milhões de pessoas passando fome. Isso é moderno? Então, o que nós estamos propondo é combater com a fome. É super atual, não tem nada de retrógrado. Beatriz Maiara, ela diz, hoje o Estado está do lado do cidadão ou do criminoso, porque se o bandido mata o cidadão e for preso, se ele trabalhou carteira assinada alguma vez, ele vai receber auxílio reclusão e a família do cidadão vai passar necessidade. Afinal, de qual lado o Estado está? Então, o Estado está do lado da classe burguesa. O Estado está do lado dos dominantes. O Estado está do lado dos ricos. Mais uma denúncia. Sabe quantos nós temos hoje encarcerados no nosso país? Mais de 700 mil homens e mulheres. Sabe o que acontece? Os números nos apresentam, o que nos apresentam é 40% desse contingente não tem uma sentença de juiz nenhum. Hoje há o maior debate se Lula pode não ser ou não ser candidato, porque está lá julgado em segunda instância. Nós temos quase 300 mil encarcerados no Brasil sem instância nenhuma. Então, o que nós temos que fazer é botar a justiça para trabalhar, fazer mutirões, ver se essas pessoas que foram presas porque roubaram uma galinha, porque levaram um sabonete no supermercado ou uma dúzia de ovos, botar essas pessoas para trabalhar, liberar essas pessoas. É essa que nós temos que fazer. E também o seguinte, é um grande debate, se nós devemos ou não sustentar os presos. Sabe qual é o debate que está havendo? Aí todos os candidatos a governador, inclusive um que está para ser expulso do partido dele pela mudança de candidato a presidente, o cara está querendo construir presídio. Não é a solução. A solução não é encarcerar mais pessoas, a solução é dar mais emprego para as pessoas. No site da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar tem uma reportagem de junho deste ano que diz o seguinte: o Brasil é o primeiro lugar no ranking de países que mais consomem agrotóxicos no mundo. Dados da OMS estimam em 20 mil mortes ao ano devido à manipulação e consumo direto dos agrotóxicos. Mas há um projeto de lei que está tramitando ainda, né, chamado de PL do veneno, né? O pessoal tem chamado de PL do veneno, que libera ainda mais o uso dos agrotóxicos. Ele já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. Exato. E vai acabar indo para o Senado. Então, chegar no Senado, alguém vai ter que se posicionar sobre isso. Como senador e como professor, inclusive, de uma área que envolve também a agricultura, né? O que o senhor vai dizer, chegando lá, sobre esse projeto? Então, veja bem, nós vamos dizer o seguinte: o projeto é danoso, ele é perverso, ele é covarde. Porque para poder ganhar mais dinheiro, para poder ter mais produção, para poder produzir soja, para poder abastecer o gado lá na Europa, rico daqui, rico de lá, os caras nos envenenam. Então, a posição nossa lá em Brasília vai ser de combater essa lei e denunciar. Nós já temos, inclusive, denunciado a partir de agora. Inclusive, é a minha área, eu sou professor, eu sou agrônomo também, quando você começou a elaborar a pergunta, eu estava me lembrando que em 1981 nós fizemos um seminário nacional como estudante de agronomia ainda para combater a questão do receituário agronômico. Naquela oportunidade estava sendo discutido isso no Paraná, que se considerava um estado com muito mais avanço de tecnologia, inclusive com muito mais uso. Quando você vê, sabe, mais avanço da agricultura no campo, pode olhar que por detrás disso aí tem mais envenenamento, sabe, seja de agrotóxico, seja de excesso de venenos, que vai inclusive poluir o nosso lençol freático. Para você ter uma ideia, o nitrogênio ele é fornecido para as plantas na forma de nitrato. Se você exagerar nessa dose, você vai terminar tendo aí a lixiviação desse material e ele vai estar poluindo as águas. Nos Estados Unidos é proibido o excesso tanto de agrotóxico, sabe, como também de fertilizantes. Aqui no Brasil está liberado, porque os heróis dos governantes, os usineiros e tal, estão liberados para poder envenenar o povo, inclusive até no consumo, inclusive também no trabalho, porque nós temos um problema seríssimo lá em Petrolina, no pessoal da uva, da manga, exatamente com o excesso do uso de agrotóxicos. Então, a nossa posição é defender a natureza, combater o lucro através da denúncia da matança das pessoas. O Maurício Braga, de Casa Amarelo, por gentileza, alguém pode perguntar ao senhor Hélio Cabral, candidato ao Senado, que mudança de comportamento e representação de classe trabalhadora ele quer imprimir usando uma camisa do Dalina e óculos da marca francesa Lacoste? Eita, que massa. Bom, primeiro, eu pensei, quando eu fui vestir essa camisa, eu nunca entendo muito de grife, eu não sei o que é que ele está dizendo, sinceramente. Eu vejo muito falar naquela do jacarezinho, né?
que é muito bem vendida e tal. Eu não costumo, esse foi um presente da minha sogra. Eu até fiquei pensando se botava o broche por cima, não sei qual é a grife. Não defendo nenhuma dessas grifes. Eu acho que não tem nada a ver a forma como eu estou vestido aqui. Eu sou professor da universidade, de certo modo eu tenho um salário que é bem superior aos trabalhadores de maneira geral, não porque eu queira, né, mas porque a condição da diferença de acesso das pessoas é diferente, então eu não vejo nenhuma contradição entre o que eu estou vestido e o que nós defendemos. E como eu já disse, foi um presente da minha sogra, eu não tenho nenhum critério ao comprar roupa por marca. Eu compro para poder a gente andar mais apresentado, ficar um pouquinho mais bonito do que eu já sou, né? A gente já está com o tempo quase fechando, mas eu queria puxar ainda a questão da privatização da Chesf e o impacto disso no Rio São Francisco. Qual a sua opinião e de que maneira o senhor defenderia? A primeira é, nós vamos... Se é que o senhor defende, Não né? tenho dúvida. Claro que eu defendo, pela nossa postura, por isso que você sensibilizou ao ter exatamente uma expectativa de uma resposta positiva nossa. A primeira coisa que nós vamos fazer também é denunciar e tentar voltar com a CELP estatal. A CELP foi comprada por um grupo da Espanha, todo o lucro dela vai para lá, a CELP não produz 1 kW de energia, só faz repassar, sabe? E taxou aí, fez uma grande propaganda de quem é cidadão, é aquele que paga a conta do Mas ela começa num governo dito progressista, isso, né? Mas eu acabei de dizer no bloco anterior que houve uma grande onda oportunista dos partidos ditos de esquerdas, inclusive ditos progressistas. Aqui no Brasil, o exemplo disso foi a conciliação de classe que o PT implementou, como eu já falei, Lula com Zé Alencar, e eles estão voltando aí de novo aqui no Estado, tá? O PCdoB é vice do PSB. Ora, um cara que defende a patronal, um cara de frente popular da classe média alta, que é o Paulo Câmara, junto com o PCdoB, junto com o PT, que está junto com o Jarbas, que é golpista. Quer dizer, todos são farinha do mesmo saco. Nós temos agora 1 minuto para as suas considerações finais, né, para o senhor dizer por que é candidato ao Senado. Então, primeiro, mais uma vez, agradecer e dizer o seguinte: viva a TV pública, viva tudo que for público, inclusive sob o comando, né, dos trabalhadores. Dizer que o PSTU se apresenta para a classe trabalhadora como uma grande alternativa. Nós estamos chamando todos e todas para uma grande rebelião, se organizando no sindicato, inclusive votar em 16 também é uma grande rebelião nacional. 16 a Vera para presidente, 16 Simone aqui para o nosso estado como governadora. Eu sou Hélio Cabral, 161, o senador dos trabalhadores. Não tivemos a oportunidade de falar. Todos os candidatos ao Senado dizem: sou candidato ao Senado para melhorar Pernambuco por Pernambuco. Eu sou candidato ao Senado pelos trabalhadores de Pernambuco. E temos 5 candidatos a deputados, 2 federais, o Amaro, que é agricultor, a Kelly, que é uma professora, nós temos 2 candidatas a deputada estadual, que é a Deise e a Valéria, as 2 aí da área de saúde, e o Laurentino lá em Petrolina, que é um agricultor assalariado, que também é candidato, 16000 é o número do Laurentino. Muito obrigado mais uma vez, rebele-se, vote 16. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Queremos agradecer a você que nos acompanhou em casa e a vocês que mandaram suas perguntas. Se alguém não pôde ser contemplado, a gente pede desculpas, mas é que temos que obedecer a um tempo. Então, a opinião de hoje fica por aqui. Na próxima segunda-feira, a gente volta com essa série de entrevistas com candidatos ao Senado e a entrevistada será Lídia Brunes, do PROS. Boa noite e até lá.